pauta da 11ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Desterro do Melo, em 18 de agosto de 2022. Sobre as bênçãos de Deus, em nome de todo o povo melense, declaro aberta esta reunião. Uma boa noite a todos os colegas vereadores, boa noite a todos que nos assistem pelas redes sociais. Ordem do dia. Não havendo matéria para leitura, passaremos para a segunda parte. Coloco em discussão única a emenda aditiva número 1/2022, de autoria do vereador Fábio Júnior, ao projeto de lei complementar número 4/2022, que dispõe sobre fixação de piso municipal que especifica em cumprimento à emenda constitucional número 120/2022 e da outras providências. Senhor presidente, pela ordem, desculpa aqui o calor da emoção, mas é muito simples a questão da emenda. Nós observamos o projeto de lei. Eu acho que é obrigação de todos os vereadores justamente isso. Nós já discutimos isso em questões anteriores, de falar justamente de afinar, de ajudar o município, né, nos projetos de lei que chegam. Então, de acordo com a emenda 120, que modificou a Constituição da República, é uma questão muito importante a gente salientar isso. Não é uma lei municipal, não é uma lei estadual. A emenda modificou a Constituição da República. E justamente na modificação da Constituição houve a previsão da questão da insalubridade. E no projeto de lei que foi apresentado, não havia previsão dessa questão justamente da insalubridade. Eu gostaria aqui, até para as pessoas que estão assistindo, para todos os demais, dizer que a emenda 120, ela simplesmente trouxe a fala de que os ACE e os ACS têm direito à insalubridade, mas isso não restou regulamentado. Nós temos uma lei no município que foi votada e muito discutida por essa Câmara, apresentada pela prefeita Maiara, mas que realmente foi muito discutida aqui, que colocou regras para o pagamento da insalubridade. Entre essas regras, a principal é justamente que tenha-se um laudo por um médico, da parte específica, ou por um engenheiro do trabalho, que justifique o pagamento da insalubridade. O vereador Jerônimo, inclusive, na época, até explicou, eu achei interessante, por exemplo, a questão da insalubridade para o pagamento do produtor de leite, às vezes ali, como que isso ia ser difícil, às vezes, para o cara que tinha contratado ali, um produtor de leite ali, que tinha uma pessoa que tirava leite e queria ter um funcionário que tivesse que ter esse tipo de laudo. Mas existe uma diferença entre o setor público e o setor privado. Aqui, no caso, nós estamos tratando com o setor público e que nos obriga a fazer o que a lei determina. Então, a lei federal, no caso a emenda constitucional 120, que justamente modificou a Constituição, ela simplesmente falou que a pessoa teria direito à insalubridade, no caso, os agentes comunitários de endemia e o agente comunitário de saúde. Mas não complementou isso, não explicou isso.
E a lei municipal, não há aqui nenhum tipo de erro, pelo menos o que nós entendemos na lei da prefeitura, porque não houve uma continuidade do que já está lá previsto, mas não há regulamentação. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Colocando que o pagamento da insalubridade a esses agentes, ele tem que ser feito por meio do laudo. Então, esse laudo que já existe, que foram feitos aí para os outros funcionários, ele deve ser complementado. Inclusive, não há necessidade de se contratar um novo laudo, ele deve ser complementado. Porque, inclusive, eu lembro muito bem disso aqui, nós, os vereadores, discutimos sobre isso à época, se poderia pagar insalubridade ou não para os agentes comunitários de saúde, os agentes comunitários de endemia, né? E eu fui um dos que justifiquei na época que não podia. Por que não podia? Porque não havia lei que determinasse isso. Agora há lei, mas o laudo, ele é necessário. Então, a ideia de se apresentar essa emenda no projeto de lei foi justamente para isso. A outra emenda que nós apresentamos é porque a própria emenda constitucional prevê. E eu acho isso uma ideia muito bacana de nós debatermos isso aqui na Câmara, porque é isso que sai, né, no assunto. Às vezes uma notícia não sai tanto assim, mas aqui nós conseguimos debater e mostrar isso. Fica crescido o parágrafo 8º, o artigo 1º. Os recursos financeiros repassados pela União ao município de Cerro do Melo para pagamento do financiamento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate à pandemia não serão objeto de inclusão no cálculo para fins do limite de despesa pessoal. Nós já discutimos justamente isso aqui. Quanto mais você contrata, mais você onera a folha. E a folha, ela tem um limite determinado pelo próprio Tribunal de Contas. O limite real é de 48%, aí vem 49%, 50%, 51%, né, e vai acrescendo com isso. Então chega um limite que o município não pode mais contratar. Mas essas pessoas específicas, os agentes comunitários de endemia e os agentes comunitários de saúde, para esse fim do pagamento aqui, eles não entram na folha de pagamento. Então isso vai permitir que a prefeita, ou outros prefeitos futuros e tal, possam contratar mais pessoas para atender a Secretaria de Saúde, sem que isso justamente tenha um bloqueio da folha de pagamento por questão de quantidade. Então eu entendo que isso é uma questão importantíssima, né? Então nós apresentamos essas duas emendas para melhorar o projeto, na verdade, e para garantir essas duas situações que estão previstas aí na emenda constitucional 120, né, que modifica a Constituição. Muito obrigado aí, né, e desculpe a todos. Senhor presidente, pela ordem. Boa noite a todos os novos colegas, todos que estão nos acompanhando, principalmente aos servidores aí da saúde. Gostaria de parabenizar o vereador Fábio aí por estar implementando o projeto original que veio da Prefeitura, com duas emendas totalmente importantes e necessárias, como discutimos ontem e hoje, aqui antes da reunião. Tem todo o meu apoio por estar garantindo, né, o que está expresso na emenda constitucional, a garantia da insalubridade do pagamento, e que isso possa se tornar realidade no nosso município, né? Vai ser com grande prazer a gente aprovar tanto as vossas emendas como o projeto aqui, para que todos os agentes possam receber, né, o piso e também seus direitos extras. E é muito importante o direito à insalubridade, como foi discutido aqui antes. Nós já queríamos, né, ter garantido a insalubridade para os agentes de saúde e endemias lá na lei de insalubridade geral. Até houve grande discussão aqui, né, sobre o direito deles. Todos aqui reconheceram que eles necessitavam desse direito e agora isso vai se tornar realidade. Então, tem todo o meu apoio aí e voto favorável a todas as duas emendas. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem, é um projeto muito importante, onde mostra uma ansiedade grande aí dos funcionários, dos agentes, e queria parabenizar o vereador Fábio por estar enaltecendo essa garantia
da insalubridade dos agentes, e é de direito, né, que seja tornado mais rápido aí realidade do nosso município. E vamos esperar e garantir, né, para o próximo pagamento já está na mão deles aí, porque estão ansiosos aí com esse pagamento. Então, parabéns, doutor Flávio, e parabéns aos agentes por essa conquista aí. Obrigado. Senhor presidente, só um adendo aqui rapidamente, para salientar essa situação, que algumas pessoas nos procuraram, inclusive, questionando essa mistura, né, porque foram projetos semelhantes sobre a questão dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, do piso dessas pessoas. Esse projeto de lei, ele trata de forma específica dos agentes comunitários de saúde e dos agentes comunitários de endemia. A parte do piso dos enfermeiros e dos técnicos de enfermagem e dos auxiliares de enfermagem vão ser tratados em outro projeto de lei. Então, só para esclarecer isso aqui, né, eu acho que é interessante, que é a obrigação da Câmara, né, de nós justamente esclarecer isso para as pessoas, é específico, ACE e ACS, né, até porque vocês podem perceber que essa emenda 120, ela foi aprovada em maio de 2022. E a emenda 123, que é outra emenda que aprova aí a questão do piso dos enfermeiros, da enfermagem e tal, ela é uma emenda posterior que não está abarcada por essa situação aqui. Então, cada causo é um causo, né? Aqui nós estamos tratando de um causo específico da emenda constitucional 120, dos agentes comunitários de saúde e dos agentes comunitários de endemia. Os outros serão tratados de forma específica assim que o projeto de lei chegar na Câmara aqui. Então, só para deixar esse adendo e explicar isso para a população de forma geral. Muito obrigado. Muito bem explicado, vereador, e parabéns pelas emendas, valorizando aí o projeto de lei, né? E parabenizar os agentes comunitários de saúde aí, de endemia, porque é muito valioso esse trabalho que eles fazem aí para a população, então é muito merecido. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em segunda discussão o projeto de lei complementar número 4/2022, que dispõe sobre fixação de piso municipal que especifica em cumprimento a emenda constitucional 120/2022 e dá outras providências. Perdão, presidente, pela ordem, votação já. Desculpa aí, é porque aqui ficou discussão, mas sem problema, sem problema. Ah, tá. Mas a segunda discussão do projeto Não, vai votar a emenda agora. Coloco em votação única a emenda do vereador Fábio Júnior, número 120/2022. Vereador e vereadora que estiver de acordo, permaneçam como está. Emenda aprovada por unanimidade. Coloco em segunda discussão o projeto de lei complementar número 4/2022, que dispõe sobre a fixação de piso municipal que especifica em cumprimento à emenda constitucional número 120/2022 e dá outras providências. Senhor presidente, pela ordem. Brevemente, né? Ontem a gente não discutiu esse projeto, justamente pela reunião longa. É muita satisfação
satisfação nós podemos votar esse projeto aqui hoje. E mais uma vez a Câmara vota o projeto rapidamente. Assim que chegou, passou pela comissão, teve as emendas do vereador, foram aprovadas e hoje nós já vamos entregar esse projeto para que seja lei municipal, complementando aí a lei federal e a emenda à Constituição. Quero agradecer, eu fiz uma indicação nesse mês ainda, para que a prefeita mandasse esse projeto, não pela minha indicação mesmo, né, mas pela própria Constituição Federal. Ela mandou o projeto que vai garantir aí o piso salarial para os agentes de comunidade de saúde e endemias, que vai passar a ser R$ 2.424. Todos nós, vereadores, que reconhecemos o papel importante que esses agentes têm, né, que vão sempre de casa em casa levando saúde e atenção. E eu vou falar que até mais. Estava conversando um dia com a gente aqui do Melo, ele me falou de uma situação específica que muitas vezes eles agem mais até como amigos e quase como psicólogos com a nossa população. Então eles merecem todo o respeito e nós, vereadores, estamos cumprindo nosso papel. E vale ressaltar que, além da garantia da insalubridade, do piso, eles terão direito também ao 13º salário, né, férias e o abono, né, a partir do valor do piso, e também aposentadoria especial. Então é muito bom a gente ver a valorização do profissional, né. Esse valor ele é pago integralmente pelo governo federal, repassado para o município que faz esse pagamento. Então é muito bom ver o governo federal valorizando os agentes que futuramente serão, né, federalizados, que vai ainda valorizar ainda mais o trabalho deles. E fica um abraço a todos e a gratidão por tudo que fazem por nós e voto favorável ao projeto. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem, brevemente também, enaltecendo aqui a figura do governo federal, é um programa que é interessante para a gente explicar isso para a população. Os agentes comunitários de saúde e os agentes comunitários de endemia são realmente um programa do governo federal. Então, não é a prefeita que paga, que determina aquela situação toda deles ali. Mas quem repassa esses recursos, justamente, é o governo federal. Então, parabéns ao governo Lula, que instituiu esse tipo de programa e que perdura por outros governos até hoje. Eu acho isso interessante porque, inclusive, nós já defendemos isso aqui na Câmara e em outras situações, que o que é bom tem que ser aproveitado. E se tem uma coisa que foi muito bem aproveitada, é esse tipo de programa do governo federal. O governo federal, do governo Bolsonaro, agora vem e valoriza também esses profissionais que hoje são os principais, eu digo hoje, muito mais do que médico, muito mais do que enfermeiro e qualquer outra pessoa da área de saúde, porque justamente eles estão muito próximos ao povo. Assim como a gente já discutiu isso aqui. Precisava dessa valorização, né? E isso está chegando agora. Eu acho bacana porque o governo federal também previu essa questão da aposentadoria especial, assim como muito bem falou o vereador Cícero, né? Somada a seus vencimentos, está lá no parágrafo 10, como eu disse aqui inicialmente, numa emenda constitucional, uma coisa que foi modificada à Constituição, né? E justamente com o adicional de insalubridade. Então nós ficamos muito felizes de participar da história. Eu acho que a história do município ela é feita justamente por essas etapas. Nós temos aqui uma vereadora de 8 mandatos, temos aqui outros vereadores experientes, o senhor Jerônimo, o senhor Luiz Henrique, que passaram por toda essa história do município. E hoje, nós que somos mais novos, estamos passando por essa história do município. E eu tenho certeza que isso aqui é uma das coisas que vai ficar registrada, que justamente é a Câmara contribuindo na forma que pode para esses agentes comunitários de saúde e de endemia.
O que nós podemos fazer, nós fizemos, que foi tentar melhorar a questão do projeto de lei em relação à insalubridade, essa questão que nós já apontamos aqui na emenda, e que tomara que, né, chegue também o projeto de lei em relação aos enfermeiros, aos técnicos de enfermagem. É difícil, porque o município às vezes não tem como arcar com isso sozinho. Nesse caso aqui, a contribuição vem do governo federal. E a parte nossa é contribuir através da lei, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Então, assim como nós falamos do piso dos professores, falamos do piso de outros funcionários, hoje, mais uma vez, essa Câmara, eu entendo que uma das mais atuantes, né, faz história, contribuindo aí com a votação deste projeto de lei para os agentes comunitários de saúde e os agentes comunitários de endemia. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem, uma boa noite a todos, né, principalmente quem está nos acompanhando pelas redes sociais. Gostaria de parabenizar aí os agentes comunitários de saúde, né, pelo belo trabalho que fazem na comunidade. A gente sabe, sim, o valor que eles têm de levar a atenção básica inicial, né, a todos, em toda a região do município, né, e em toda a cidade do Brasil. Só não querendo corrigir aqui o vereador Fábio, na verdade, quem criou a saúde da família foi criado no governo Fernando Henrique. E depois foi melhorado nos governos posteriores. Você pode fazer uma pesquisa. Então, assim, o início mesmo foi no governo Fernando Henrique, que criou lá o programa Saúde da Família. Mas, no mais, parabéns, né, ao governo Bolsonaro aí, que criou esse piso aí. Já tem hoje o piso da educação, agora tem o piso também dos agentes de saúde. E assim a gente vai melhorando, né, a nossa saúde e a nossa educação. Pela ordem, presidente, só para corrigir minha fala, então quem implementou foi o governo Lula, né? Quem criou foi o Fernando Henrique, mas quem implementou realmente e necessariamente o que funciona até hoje foi o governo Lula. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em segunda votação e redação final o projeto de lei complementar número 4/2022. Vereadores, que de acordo, permaneça como está. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Encaminho para sanção do Executivo Municipal, com inclusão da emenda aprovada. Coloco em segunda discussão o projeto de lei complementar número 5, que cria mais vagas para o cargo de provimento efetivo de técnico de enfermagem e extingue o cargo de provimento efetivo de auxiliar de enfermagem constantes do anexo 3º da Lei Complementar Municipal número 4 de 2011 e alteras posteriores. Coloco em segunda votação e redação final o projeto de lei complementar número 5/2022. Vereadores e vereadoras que estiverem de acordo, permaneça como está. Ordem, presidente, faltou a discussão, a segunda discussão. Vou me antecipar a Vossa Excelência. Então, perdão. Só para poder até salientar, para poder diferenciar, porque às vezes quem está ouvindo não consegue diferenciar uma coisa da outra, então é mais um projeto de lei que diferencia, né? Então, o auxiliar de enfermagem, há muito tempo, pelo Conselho Nacional de Enfermagem, ele é tido, né, como não pertencente ao Conselho. Então, você tem um técnico hoje em dia, que é formado por um curso técnico justamente específico, e pelo a pessoa de enfermagem que é formada na faculdade. Então, a lei simplesmente, até para esclarecer para as pessoas, é isso. Ela não está criando uma coisa que não existe. Já existem os cargos, e aí esses cargos de auxiliar de enfermagem
que inclusive trabalham com técnicos, né, que estão sendo equiparados aos técnicos de enfermagem. Então, a gente está igualando na lei o que na prática já acontece todo dia, porque os poucos auxiliares de enfermagem que trabalham no posto de saúde, na nossa unidade de saúde, né, já executam esse tipo de serviço. Então, perdão a Vossa Excelência, perdão aos demais vereadores aqui, mas né, é só para esclarecer o assunto, para não misturar até uma questão com a questão do piso ou com o que a gente discutiu aqui. Muito obrigado. Senhor governo. Muito bem explicado. Então, coloco em segunda votação e redação final o projeto de lei complementar número 5/2022. Vereadores e vereadoras que de acordo permaneça como está. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Estando esgotadas as matérias desta pauta, declaro encerrada esta reunião e convoco todo o plenário para a próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 31 de agosto de 2022. Uma boa noite a todos.